pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Plataforma Moretti, onde são apresentados temas referentes à engenharia agrícola. Eu me chamo Gabriela Quinalti Dias, sou aluna do curso de Agronomia na Universidade Federal do Paraná, no campus Curitiba, e hoje trago a vocês um vídeo referente aos efeitos da topografia, declividade e condições climáticas na disponibilidade de água no solo para as plantas. A água é um recurso natural extremamente importante para as plantas, visto que ela está diretamente relacionada às atividades fisiológicas da planta. Mas nem toda a água do solo está disponível para as plantas. A água disponível para as plantas é a água do solo, localizada entre a capacidade de campo e o ponto de murcha permanente. A partir de agora, trataremos sobre as variáveis que podem influenciar nessa disponibilidade de água no solo para as plantas. Começaremos tratando sobre o clima. A precipitação, em linhas gerais, é a primeira fonte de água no solo, então ela afeta diretamente nessa disponibilidade de água. Esta, de local para local, muda sua frequência e intensidade. Quanto à sua intensidade, esta pode se apresentar com baixa intensidade, que normalmente está relacionado com longos períodos de tempo, e alta intensidade, quando normalmente está relacionado a curtos períodos de tempo. Chuvas muito intensas tendem a minimizar a infiltração de água no solo, o que faz com que ocorra uma redução da percolação de água sobre o mesmo, diminuindo assim o armazenamento de água, e assim, por consequência, tem-se um aumento do escoamento superficial. A temperatura também pode ser um agravante, visto que altas temperaturas favorecem a excitação de moléculas, que ficam a longa distância entre os átomos, onde praticamente não existe força de ligação entre eles, ocorrendo assim um favorecimento da vaporização das moléculas de água, que farão com que aquele solo fique mais seco. A partir disso, ocorrerá uma diminuição na porcentagem de água disponível para as plantas. Quando a umidade do ar se encontra muito baixa, essa favorece a perca de água, através da evaporação da água do solo para a atmosfera. O vento também pode favorecer esse efeito, visto que ele pode retirar a camada de ar úmido sobre a superfície do solo, aumentando assim a diferença de potencial entre o solo e a atmosfera, favorecendo a evaporação da água do solo para a atmosfera. A topografia também vai influenciar diretamente na disponibilidade de água do solo para as plantas. A declividade é a inclinação da superfície terrestre, onde ela está diretamente relacionada com o escoamento superficial e influencia a velocidade da água sobre o solo. Como já foi citado anteriormente, sabemos que, quanto maior a velocidade da água, menor será a infiltração daquele solo, diminuindo o armazenamento de água no mesmo. Para exemplificar, vamos olhar as imagens que se apresentam no slide, onde apresentam solos extremamente íngremes, onde está ocorrendo o lixiviamento de muito material juntamente com a água. Isso ocorre através da força da gravidade, onde solos mais íngremes tendem a ter um escoamento superficial mais rápido e mais intenso, diminuindo assim a efetividade da infiltração da água, ocorrendo uma menor infiltração e assim um menor armazenamento de água naquele solo. Agora, iremos discorrer sobre o trabalho de Luiz Eduardo Machado e demais autores sobre a análise da influência da topografia na variação sazonal de fitofisionomias na bacia do Rio Veríssimo, em Goiás, onde o objetivo principal foi analisar a influência da declividade associada à orientação das vertentes na variação sazonal da vegetação nos meses de maio e agosto. Entre os resultados do trabalho, foi possível observar que a vegetação se mostrou mais sensível nas declividades mais acentuadas. Isso ocorre porque os locais mais íngremes possuem uma camada menos espessa de material consolidado, ou seja, o solo, e portanto há uma baixa capacidade de armazenamento de água.
Um fato que pode explicar do porquê deste resultado seria pelo fato de que solos mais íngremes têm um escoamento superficial mais intenso, ocorrendo assim uma diminuição do intemperismo químico, já que a água não consegue infiltrar e muito menos percolar de forma efetiva sobre os materiais, diminuindo assim a formação de solos no local, o que também favorece uma diminuição do armazenamento de água no mesmo. E grande parte dos solos formados são lixiviados para as áreas mais baixas. A partir disso, já podemos relacionar com o nosso próximo tema, que seria a influência da textura do solo, onde, quanto menores as partículas daquele solo, maior será a sua retenção de umidade no solo. Ou seja, quanto mais microporos aquele solo obtiver, maior será seu armazenamento. Isso é muito relacionado com a argila, que é um solo com partículas muito pequenas e que apresenta uma grande quantidade de microporos. E como acabamos de ver, solos que se apresentam em locais mais íngremes tendem a ser mais jovens e rasos, além de maior percentual de matriz rochosa, o que ocasiona que eles tenham mais macroporos, diminuindo assim a sua retenção. E solos que estão nas partes mais baixas normalmente tendem a ser solos mais argilosos, aumentando assim a retenção de água. A vegetação também pode colaborar de diversas formas. A mesma pode ter a sua cobertura vegetal, que intercepta as gotas de chuva, diminuindo assim a velocidade de incidência, que colabora para o maior índice de infiltração. Também, este ajuda na retenção da umidade, mantendo o solo úmido, pois evita a exposição direta do solo aos raios solares, diminuindo assim o percentual de evaporação. E agora, para o melhor embasamento, vamos discorrer sobre o trabalho realizado por Carlos Eduardo Furiani e demais autores sobre a temperatura do solo em função do preparo do solo e do manejo de cobertura de inverno, onde o objetivo do trabalho foi avaliar a variação da temperatura em 3 preparos de solo diferentes, que foi o convencional, com arado de disco e grade leve, o conservacionista, com escarificador e o plantio direto. E também avaliar 3 formas de manejo de cobertura vegetal, que foi feito através de um consórcio de aveia preta mais nabo forrageiro, onde os manejos foi em um o dessecamento, o outro o rolamento e outra trituração do material vegetal. Essa planilha nos ajuda a ter uma breve noção sobre os resultados obtidos no trabalho, já que a mesma trata sobre os valores médios para a temperatura do solo, obtida a 5 centímetros de profundidade a cada hora, aos 7 dias após a emergência das plantas, onde essa linha destacada está relacionada ao plantio direto, que, em comparação com o S, que é escarificador, e CV, que é plantio convencional, pode-se notar que a temperatura do plantio direto sempre se apresenta menor que as demais. Essa diferença de temperatura está muito relacionada com a quantidade e a distribuição da cobertura vegetal, sendo maior a sua porcentagem no plantio direto, onde esses resíduos reduzem a temperatura e a amplitude térmica, já que as mesmas fazem reflexão e absorção da energia solar incidente, diminuindo assim o percentual de água evaporada. Agora, nós já sabemos da importância da água no solo e quais são os fatores que afetam a sua disponibilidade. Vamos compreender métodos para minimizar esses efeitos. Um deles é o terraceamento, que consiste na construção de faixas niveladas em terrenos íngremes que tem como objetivo diminuir a velocidade do escoamento da água superficial, permitindo assim uma maior retenção desta água, além de minimizar a erosão. O plantio direto, que já foi mencionado anteriormente, onde consiste na disponibilidade de palhada sobre o solo que será trabalhado, onde entre seus benefícios a diminuição do impacto das gotas de chuva sobre a superfície e diminui o potencial de evaporação daquele solo, já que evita que os raios solares incidam diretamente sobre o mesmo. E uma irrigação eficiente, pois já como mencionado anteriormente, o excesso ou a falta serão prejudiciais, onde o excesso causará saturação do solo, diminuindo assim os percentuais de oxigênio do mesmo, o que não contribuirá também para as plantas. E a sua falta será prejudicial, pois as plantas não terão mais a disponibilidade daquela água, pois diminuirá a faixa de água disponível no solo. Mas esses são só alguns exemplos que podem ser usados. Existem ainda muitos outros que podem ser implementados para ajudar nesse fator.
Por isso, é extremamente importante conhecimento e estudos na área, que busquem compreender e manejar essas variáveis, de forma a conservar os recursos naturais, buscando assim uma agricultura do futuro mais sustentável. Então é isso, pessoal. Muito obrigada pela atenção. Tchau, tchau!